Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Você sabe o que é síndrome de Kotov no xadrez? Existe esse termo, eu mostrei recentemente uma partida do Kotov contra o Yuri Averba, aliás, uma partida espetacular ali, com sacrifício de dama, sacrifício de dama que vai ter compensação 20 lances depois, um negócio espetacular. E no xadrez, falando em Kotov, né, existe aí um termo chamado síndrome de Kotov. E aqui a gente vai ver, tem um artigo no site do chess.com que fala sobre isso. Eu vou deixar o link aqui desse artigo na descrição do vídeo e vou comentar sobre isso agora. Bom, pessoal, a síndrome de Kotov, então, é o termo aí que se usa para falar sobre o processo que acontece muitas vezes no xadrez de você fazer um lance apressado, sem considerar muitas ramificações, mesmo depois de tentar e ali analisar aquela posição várias e várias vezes, né? E aí você falha em analisar e faz um lance ali apressado, um lance qualquer. Tá? É muito comum isso no xadrez, tá? Então é muito legal a gente falar sobre esse tema. É mais comum do que a gente parece, isso na verdade acontece com a maioria dos jogadores todos os dias, principalmente jogadores ainda não profissionais e tudo mais. É super natural isso acontecer, então vamos falar sobre isso. Bom, esse termo surgiu, né, pelo aqui o grande mestre Alexander Kotov, que foi um autor aí de grandes livros, Pense como um grande mestre, Joga como um grande mestre, e tem uma trilogia, eu sempre esqueço o terceiro. E aqui ele, no livro, o Kotov, ele descreve aí essa maneira incorreta de calcular que alguns jogadores fazem e que muitas vezes levam a pessoa a tomar uma decisão lá e fazer um lance que não é o melhor, um lance por vezes ali seguro, né? Vamos simplificar aqui, não estou conseguindo calcular, vou fazer qualquer lance aqui seguro, né? Mais ou menos isso. Então, segundo o Kotov, aí, em posições extremamente caóticas, com linhas muito complexas, onde você tem vários lances candidatos ali para calcular, muitas ramificações, muitas variações, é muito fácil nesse tipo de posição você fazer um lance apressado. E o que acontece na mente do jogador nesse tipo de situação? Ele escolhe lá uns 2 lances candidatos, vai tentando calcular as variantes, e aí ele não encontra uma posição final favorável, e aí depois ele faz essa análise, vai para o outro lance, não encontra, e ele volta e começa a calcular os mesmos lances, começa a dar um loop ali, um loop infinito, né? Exatamente nos mesmos lances ele calcula, não, mas peraí, acho que eu não estou vendo alguma coisa, e aí vai para o outro lance, aí depois volta naquele. Quem já passou por isso? Né? Eu acho que muita gente aqui já deve ter passado por esse tipo de situação, né? Eu já passei várias vezes, me lembro dos primeiros torneios que eu joguei, era exatamente isso que acontecia quando eu via, estava acabando o tempo no relógio, né? Então, assim, e quando isso acontece, você realmente gastou muito tempo e gastou muita energia, desperdiçou, jogou fora. E a gente tem um exemplo aqui nesse diagrama que o Kotov coloca no livro dele, uma posição bastante complexa, né? Aqui um par de bispos, o cavalo cravado, a torre aqui, existe as brancas também atacando lá em F7, enfim, tem possibilidade de torre atacar. É uma loucura aqui calcular essa posição. E as brancas aqui na preguiça, né? Fazem aqui o lance bispo C3 depois de muito calcular, depois de muito pensar, não consegui achar, não consegui achar, não consegui achar. Joga o lance bispo C3 aqui e acabou não dando certo, né? Vamos ver como é que seguiu aqui na partida, olha só. Bispo C3, aí as pretas jogaram o cavalo aqui em F4, atacou a dama veio aqui para G4, veio H5 atacando a dama D1 e H4, e aqui as brancas já abandonaram, tá? Então a gente vê que aqui realmente é aquele tipo de posição que a pessoa ficou pensando, não encontrou nada, fez um lance preguiçoso e perdeu em 3, 4 lances depois. Isso acontece muito no xadrez. E aqui então, vamos ver a solução do Kotov. Aqui o Kotov mostra a continuação correta dessa posição, uma avaliação correta da posição, que seria jogar o lance cavalo G4. Sim, é verdade que o bispo está atacando a torre agora, mas o cavalo está atacando a dama. A dama vem para H4 e aí cavalo por H6, olha que legal, tentando abrir a coluna G. Se o peão capturar o cavalo, a dama captura a dama e o cavalo aqui de G6 não pode capturar em H4 porque ele vai estar cravado aqui pela torre. Legal, né? Então aqui teria que jogar rei F8 e aí sim dama por H4, cavalo por H4 e aqui cavalo por F7, olha que bonita a continuação, né? E aqui as brancas ficam atacando fortemente aqui em E6, depois acabaram de capturar mais um peão, então depois de rei por F7, bispo por E6, cheque, rei F8 e aqui torre G4, primeiro colocando a torre em segurança, atacando o cavalo, o bispo continua atacando a torre lá em C8, aqui cavalo por G2, bispo B4, cheque, bispo D6. Temos algumas trocas, agora bispo por D6, cheque, torre por D6. Bispo por C8, cavalo por E1. Mas aqui bispo por B7 e as brancas têm alguns peões a mais. É difícil realmente de calcular tudo isso, né? Então dá para entender o que aconteceu com o adversário. Mas por
que isso importa, então? Por que importa essa teoria e o que é fácil ter essa síndrome de Kotov? Bom, o Kotov fala que o primeiro passo é reconhecer que você tem a síndrome, né? Então, se você tá passando aí por isso, né? Se você tá sendo vítima desse processo de estar em umas posições complexas, fica calculando um lance, calcula o outro, volta naquele lance, calcula o outro, volta naquele lance, né? Volta naquele lance, quando você vê tá acabando o relógio, você faz qualquer lance e perde 3, 4 lances depois. Se isso tá acontecendo com você, reconhecer já é o primeiro passo para resolver. Então, o que você vai fazer para melhorar aí o seu cálculo? O Kotov propõe o que ele chama de método de árvore de análise, tá bom? Ou análise em árvore. Mas, basicamente, o que ele descreve é o seguinte. Primeiro, você vai escolher naquela posição lances candidatos, tá? Então, lances aí que parecem promissores naquela posição, beleza? Esse é o primeiro passo, lances candidatos. Segundo passo, você vai analisar cada um desses lances candidatos, né, e as suas variantes apenas uma vez, tá bom? Você vai ali analisar aquele lance, então você vai pegar aquele lance candidato que você quer fazer, cavalo G4, e você vai explorar aquele lance de uma vez só. Você vai explorar uma vez só aquele lance candidato. E no final daquela análise, daquele mapeamento mental, você vai ter uma posição final de como que vai acabar, né? Depois daquela... Se aquilo te agradar, você guarda. Estuda o outro lance candidato. Faz o mapa mental, como é que vai ficar a posição no final. Faz isso para todos os lances candidatos. No final, você vai ter um mapeamento ali, uma ramificação, né? Uma árvore ali ramificada, e você pode escolher aquela tela final que mais te agrada. Olha esse exemplo aqui, que bacana. Eu vou aumentar aqui, ó. Então aqui a gente tem um exemplo disso. Olha esse diagrama aqui de cima. Aqui as brancas elegeram as negras, né? A vez das negras jogarem, elegeram aqui 3 lances candidatos. Olha só, dama em A6, dama em F3 e dama lá em H1. Esses são os 3 lances candidatos. Então vamos fazer aqui 3 coluninhas, olha só. Na primeira coluna a gente está olhando dama em A6. Dama em A6 cheque, e a gente vê várias respostas aqui das brancas. Ou a dama cobre, ou o cavalo cobre, ou o rei sai. Então isso daqui é a primeira posição final que a gente viu desse lance candidato. Vamos olhar agora a dama H1. A gente faz aqui o lance dama em H1, aqui rei é forçado a jogar aqui rei em E2. E aí a gente tem a continuação dessa análise, que seria o lance dama em E4, ameaçando capturar o cavalo com um ataque descoberto, né? Então aqui a gente já tem mais uma possibilidade. E agora a gente tem aqui também a análise do lance dama em F3. Então vamos lá, dama em F3, aqui rei E1 é forçado. A gente tem aqui outros 2 lances candidatos que são bispo nesse diagrama aqui, 2 lances candidatos que são dama em H1 ou bispo F2. E aqui ele vai analisar, e tem dama também, são 3 lances candidatos, dama F2, bispo F2 e dama H1. Então aqui no final aqui da árvore ele vai analisar cada uma delas. Se dama H1, o rei está indo para E2, se bispo em F2, o rei tem 2 chances de escapar, ou se dama aqui em F2, checkmate. Então qual que agradou mais? Essa variante aqui. Então ele vai jogar dama em F3, cheque, o rei vai para E1, e aí ele vai jogar dama em F2 com checkmate, tá? Então a gente tem aqui um mapeamento, aqui um exemplo de um mate em 2, né? Como é que funcionaria. Apesar de ser criticado por alguns autores, aí por ser muitas vezes incompleto, ou muitas vezes ideias muito vagas, muitas aí das ideias do Kotov são ideias ainda amplamente utilizadas hoje em dia, tá? O método dele aí de calcular, né, essas variantes traz muita clareza no processo de cálculo, reduz a possibilidade de você fazer um blunder, de você errar de uma maneira muito grotesca, e também te ajuda a encontrar os lances vencedores, né? Dá para complementar um pouco aqui essa teoria do Kotov com uma outra teoria de cálculo que alguns autores mais modernos colocam, que é você fazer uma ordem na hora desses lances candidatos, você fazer uma ordem, primeiro os lances forçantes. O que é lance forçante? É cheque, é captura, tá? Então você prioriza esses caras primeiro, aí você vai fazer primeiro as análises dos lances forçantes, e aí não dando você vai para os outros lances candidatos. Então só complementando aqui essa teoria do Kotov com o que alguns autores modernos colocam hoje em dia, tá? E aqui tem um teste, ó. Vamos fazer esse teste aqui, né? Agora que você conhece aí a síndrome do Kotov, né? Vamos colocar aí isso em prática e tente encontrar os melhores lances em cada um dos diagramas abaixo. Qual é o caminho mais rápido aqui para o checkmate? Vamos lá, pessoal, vamos fazer junto? Bom, primeiro tem cheque aqui, lance forçante, lembra? Tem cheque aqui, ó, peão toma. Vamos ver, vamos fazer um mapa mental. Peão toma cheque, o que vai ter que ser jogado aqui? Ou o rei toma ou torre toma. Vamos fazer o mapinha dos dois. Se rei toma, vamos imaginar a torre aqui, cheque, olha só.
torre aqui em F7, cheque. O rei não pode capturar o bispo, porque o bispo está protegido aqui pela dama. Então o rei vai ter que ir lá para H8 de novo. E a gente tem torre em H7, checkmate. Mas a pergunta aqui é capciosa. Qual é o caminho mais rápido? Vamos ver então se tem... vamos analisar se ele faz aqui torre por G7, tá? Então peão toma, torre por G7. A gente vai jogar torre aqui, cheque em F8. A torre volta. E a gente quer dar checkmate, né? Dama em F6 aqui, é isso? Tá. Dama em F6 é checkmate, a torre tá cravada. Legal, então de um jeito ou de outro aqui, a gente vai dar checkmate em 1, 2, 3. 1, 2, 3. Em 3 lances a gente vai dar checkmate aqui com as brancas. Será que é isso? Será que tem algum checkmate mais rápido? Eu não tô vendo. Vamos à solução que a gente tá encontrando aqui. Bom, se tomasse de rei, lembra? A torre em F7. Como tomou de torre... Eu calculei torre F8, a torre volta e aí dama F6 checkmate. Será que não tem nenhum checkmate direto aqui? Aqui não. Eu acho que tem que ser esse mesmo. Vamos lá? Esse dá em 3, né? E dama F6. Legal, acertamos! Você viu como ajudou muito fazer essa técnica de falar primeiro os lances forçantes, cheque, captura e tudo mais. E a gente vai mapeando o que vai jogar. Resolvemos aqui esse exercício e vamos aqui para o próximo. Qual é o lance vencedor aqui nessa posição? Bom, aqui não tem cheque, aqui não tem captura e a gente tem então que calcular aqui essa posição, né? Vamos olhar algumas opções, né? A gente pode pensar aqui um lance candidato rei E6, vamos pensar outro lance candidato peão avança e vamos pensar num outro lance candidato rei D6. Bom, se rei D6, aqui o rei vai vir para F7 e se a gente jogar rei E5, ele joga rei E7. E conseguiu aí, a oposição tá parando e a gente não tá tendo sucesso. Se a gente jogar F6, o rei vem para F7, a gente vai tentar defender o peão, a rei aqui em E5 e ele volta para casa de F8, ganhando a oposição no final. Rei E6, rei E8 e ele segura a posição. Então parece que rei E6 aqui vai dar sucesso. Vamos ver? Rei E6. Se ele jogar rei G7, a gente joga rei E7, estendeu o tapete vermelho aqui, o peão vai subir as 3 casas. Rei E6, se ele jogar rei E8, a gente pode avançar o peão, ele joga rei F8, a gente avança o peão de novo, ele joga rei G7 e a gente sobe o rei para casa de 7 e vai promover o peão. Rei E6 é o lance vencedor, vamos lá, temos certeza disso agora. Vamos lá, já visualizamos na nossa mente, fizemos o mapa mental e chegamos aqui à solução. Legal demais, né? Então vamos ver aqui a conclusão. Que a conclusão aqui é essa, né? Você agora já sabe o que é a síndrome de Kotov, os perigos aí de ser vítima desse tipo de situação e como você pode trabalhar para evitar esse tipo de coisa, tá bom? E aqui tem também as páginas de puzzles no chess.com que você pode fazer exercícios de tática e colocar aí essas técnicas, né, em prática para resolver aí, eliminar a síndrome de Kotov. Beleza, pessoal, é isso. Se você gostou aí do vídeo, deixa o seu like, deixa a sua curtida. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se no canal. E é isso, muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!